caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Faze-me conhecer teus caminhos. Ainda, verso 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ainda o verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ainda mais um salmo, 95, versos 10 e 11. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Lembrando que esse par de versos aparece também em Hebreus 3, versos 10 e 11, exatamente a citação do Salmo 95, se referindo ao fato do povo de Israel errar no seu coração e não conhecer os caminhos do Senhor. Estes sempre erram no coração, não conheceram meus caminhos. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, somos muito agradecidos, porque consideramos um grande privilégio nos reunirmos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Obrigado também por termos Tua santa palavra aberta diante de nossos olhos. Ela realmente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso nós oramos como salmista, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos conhecer os Teus caminhos e sermos ensinados nas Tuas veredas. Usa esse tempo de comunhão, lançando pelo Teu Espírito profunda luz nos nossos corações, para que sejamos confrontados, alentados, encorajados, advertidos, e tudo aquilo que o Senhor mesmo, por Tua graça, deseja realizar nos nossos corações nesse tempo de comunhão. Nos entregamos a Ti, Senhor, e esperamos toda provisão de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje então, com a ajuda do Senhor, damos o primeiro passo de 4, se o Senhor permitir, esse fim de semana prolongado. E o encargo que o Senhor tem depositado no meu coração para esses dias é falar algo sobre o caminho da experiência espiritual. Na verdade, esse encargo já tem permanecido no meu coração há algumas semanas ou meses. Nós tivemos, há 2 ou 3 semanas atrás, um encontro em um outro contexto, onde buscamos estudar inicialmente, não podemos completar pela extensão, os chamados Maskil, ou salmos didáticos. Aqueles salmos são numa série de 14, conforme a divisão de nossas Bíblias, e 13 no original, já que os salmos 42 e 43 são um salmo só no texto original. Então, 14 salmos na nossa Bíblia, 14 salmos devido à numeração. O que há de interessante ali foi o assunto então passado, não é nosso assunto para agora, apenas fazendo uma conexão aqui, é que esses chamados maskil, palavra que aparece unicamente nos salmos e em nenhum outro lugar na Bíblia, tem o sentido de instrução, de prudência, de ser instruído. E aqueles salmos, por isso, são chamados de didáticos, ou salmos de instrução, salmos didáticos. Assim é traduzido na nossa versão em português, Maskil, salmo didático. Eles apresentam um caminho de experiência espiritual. Esse é o ponto. Quando nós estudamos aqueles Maskil um a um, nós vamos ver que não apenas eles apresentam um caminho de experiência espiritual, mas apresentam um caminho ascendente de experiência espiritual. Sabe, irmãos, isso de muitas maneiras deve nos interessar, por diversos motivos. Se o Senhor permitir,
gastaremos tempo, toda a reunião de hoje, fazendo uma necessária introdução para esse tema, que certamente irá nos ajudar, creio assim, espero no Senhor, a sermos checados nesse assunto, particularmente do subjetivismo, no que concerne à experiência espiritual. Todos nós temos muita dificuldade no que concerne a entender bem esse caminho do progresso espiritual, ou da experiência espiritual verdadeira, genuína, que realmente tem sentido, tem conteúdo e consistência diante do Senhor. Porque nós somos, por natureza, extremamente subjetivos e subjetivistas. Então, a grande ajuda que recebemos, naquele primeiro contexto que eu abordava, os maskil, é que nós temos descrito nos Salmos, de uma maneira única, realmente singular, o caminho da experiência espiritual. Interessante que o primeiro Salmo já mostra a primeira base: arrependimento e perdão. Esse é o primeiro passo na jornada e na experiência espiritual. E assim nós temos, como falamos, 14 Salmos. E eles passam por vários temas, é claro, já que é um caminho ascendente. Então ele vai falar de arrependimento, perdão, justificação, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32 é o primeiro dos 14 maskil. Então ele prossegue até o Salmo 142 ou 3, se não me engano, o último deles, traçando uma jornada, um caminho ascendente de experiência espiritual, passando inclusive pelo assunto da batalha espiritual. Infelizmente esse é um outro tema em que, de modo geral, nós somos muito pouco conscientes. O que significa na vida cristã a batalha espiritual? Parece que de tantas maneiras, uma geração de modo geral hedonista na qual nós estamos mergulhados, nós compreendemos, por isso mesmo, muito pouco do assunto batalha espiritual. Mas a Bíblia é tão clara em abordar muitas facetas da batalha espiritual. Romanos, Coríntios, 2 Coríntios 10, Efésios 6 e outros textos mais. Então, o caminho da experiência espiritual, de acordo com aqueles masquilim ou maskil, os salmos didáticos, passa pelo tema batalha espiritual. Mas, como dissemos, esse não é nosso tema para esses dias. Nós iremos, na verdade, dar um passo para trás do que fizemos nesse contexto anterior, estudando um pouco desses salmos com outros irmãos. Poderíamos dizer que vamos fazer uma introdução a esse assunto dos maskil. Então, estamos andando para trás, ao invés de andar para frente. Mas um andar para trás é extremamente necessário, porque buscaremos entender, usando algumas passagens bíblicas específicas, talvez algo sobre a epístola aos Filipenses, se o Senhor permitir, como a Bíblia é precisa em nos traçar um caminho de experiência espiritual. Claro que cada um de nós tem as suas nuances particulares de experiência com o Senhor. Mas a Bíblia traça um mapa, uma jornada, um caminho, para que nós estejamos seguros se essa chamada experiência espiritual, aqui coloquemos entre aspas, que estamos vivendo, ela é genuína. Um servo do Senhor do século passado disse assim, ouça bem: toda experiência espiritual que não nos acrescentar algo mais da visão espiritual, da glória ou das glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus, devem ser consideradas de nenhum valor. Qualquer experiência espiritual, me permitam repetir, que não acrescente a nós algo mais das visões, das glórias, perfeições da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus, devem ser consideradas sem valor. Porque se formos traçar uma linha única, reta, digamos assim, só há um assunto nesse tema experiência espiritual. Deus deseja revelar as belezas de Cristo a nós. Esse é o caminho da experiência espiritual. O caminho da experiência espiritual é conhecer e conhecer e conhecer mais das riquezas inescrutáveis de Cristo. E na medida em que isso vai acontecendo por revelação, algo vai se processando em nosso interior. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem.
em tese, em linhas gerais, esse é o caminho da experiência.